Olá a todos! Nesse tutorial vamos entender como podemos criar novos meta-humanos para utilizar em seus projetos à vontade. MetaHuman é uma estrutura completa que dá a qualquer desenvolvedor o poder de usar personagens humanos altamente realistas. E nele inclui o MetaHuman Creator, um aplicativo gratuito baseado em nuvens que permite criar humanos digitais fotorrealistas em minutos, simples e poderoso assim. Então usaremos o MetaHuman Creator para criar um novo personagem. Vou deixar o link aqui na descrição. É só logar em sua conta da Epic Games. MetaHuman Creator é muito fácil de usar. Ele pode atender todas as necessidades do usuário, incluindo desde iniciantes a especialistas da indústria de jogos e filmes. Antes de criar um novo personagem, ele já nos pede para escolher entre um dos modelos para ter como ponto de partida. Existem vários e acredito que essa lista só tende a expandir. É só escolher mais ou menos o que procura para o contexto que está criando. E criar. Antes de começarmos a editar, vamos entender um pouco sobre essa interface de usuário aqui. Logo aqui na direita já temos a lista de teclas de atalhos disponíveis. Você pode ver que já tem atalhos para a câmera apertando 1, 2, 3 e que pode rotacionar a luz pressionando L enquanto move o mouse. Logo aqui em cima existe a opção para você alterar o ambiente, o que inclui o tipo de iluminação. Tem vários processos legais que facilitam visualizar o personagem em diferentes cenários de iluminação. Você também pode alterar a cor do fundo e mudar para o modo silhueta. Logo aqui em frente também podemos alternar entre as câmeras. E aqui temos 3 níveis de qualidade de renderização: média, alta com Ray Tracing e épica com Ray Tracing. Você pode ajustar para melhorar o FPS enquanto usa o editor aqui. E aqui temos o nível de detalhe da qualidade para o personagem na hora de exportar e utilizar. O 0 é o mais detalhado, na medida que vamos aumentando aqui, ele irá diminuindo os detalhes do personagem. Só um pequeno bug aqui, vamos recuperar esse cabelo. Mas aqui está o erro, esse MetaHuman usa elementos que estão em desenvolvimento atualmente. Daí só serão exibidos corretamente no nível 0 e 1. Isso irá reduzindo o número de vértices a serem processados. É importante definir um nível de detalhe apropriado, pois convenhamos que não é necessário utilizar um MetaHuman desse no nível 0 para usar como figurante, pois eles são super detalhados e pesam muito. É toda uma questão de otimização, permitindo que o MetaHuman tenha um bom desempenho em várias plataformas de hardware. Há também a opção de exibir o modelo utilizando um material de argila. Essa opção pode ser útil, ela irá esconder as informações de textura e ajudará a ver os contornos e a rugosidade da pele. Podemos também ocultar os cabelos e as teclas de atalho. Agora vamos começar a criar. Temos duas maneiras de criar um MetaHuman. A primeira é usando a abordagem de mistura, onde você pode misturar várias características faciais dos outros personagens em amostra. E a segunda é a operação direta, onde podemos modelar livremente regiões individuais do rosto para obter os resultados desejados. Na categoria do rosto, primeiro temos o modo de mesclagem, e essa ferramenta é muito boa. É aqui que temos a opção de utilizarmos características específicas de outro personagem selecionado. É possível misturar esse personagem com até 6 dos outros padrões, e como podemos ver, esse personagem já vem com 3 aqui na mistura. Vamos entender. Para adicionar, você pode clicar no personagem e arrastá-lo para o círculo, ou simplesmente clicar 2 vezes. Preciso de no mínimo 3. O modo de mesclagem funciona assim. Aparecerá na frente do rosto esses pontos aqui para podermos trabalhar. O ponto do meio representa o personagem original escolhido. Perceba que essa formação de círculos aqui é igual ao da mesclagem. Se eu arrastar para cima, iniciará o processo de mixagem com o personagem de cima. E se eu for para o lado, vai misturar com o personagem do lado. E isso para todas as direções. Esse é um método muito intuitivo. Você pode facilmente descobrir alguma configuração interessante enquanto testa essas mesclagens. Pode adicionar até 6 e substituir facilmente. O mais legal é que todo esse processo de criação não é linear. Você sempre pode alternar entre os dois métodos de modelagem e fazer esses ajustes finos até obter um resultado satisfatório. E aqui temos o modo de esculpir. Podemos manipular pontos específicos caso queira fazer algumas mudanças pontuais. Agora vamos dar uma passada por essas outras seções aqui. Na seção pele aqui no menu esquerda, podemos facilmente alterar o tom da pele. E temos também um controle sobre a textura do personagem. São muitas opções. Podemos controlar também o contraste e a aspereza.
Em seguida temos 3 tipos de sardas para escolher. Você pode adicionar ao personagem e depois ajustar esses parâmetros, como densidade, força, a saturação e o tom. Se você quiser, também pode adicionar algumas irregularidades extras na pele. Você também pode vir aqui na opção de realces, na mesma guia. Aqui podemos selecionar diferentes áreas faciais e ajustar coisas como sombreamentos adicionais. Isso é mais como a parte de configurar a maquiagem do rosto usando uma forma mais flexível. Você não só pode alterar a cor de diferentes áreas, como também pode fazer um pequeno truque para ajustar o brilho de certas áreas do rosto. O MetaHuman Creator permite fazer uma personalização profunda nos olhos, e isso é ótimo devido à complexidade que o olho tem. Se nas configurações predefinidas não for possível encontrar nada que atenda às suas necessidades, também existem as opções de fazer bastante personalização aqui. Vejamos brevemente as opções que existem. A geometria dentro da íris pode ser modificada e alterar diversos parâmetros de cores. Você pode ser muito preciso, a íris é totalmente personalizável. E na mesma aba também há a opção de personalizar até a esclera do olho. Isso é para você explorar e fazer bastante experimentação. É só configurar para melhor se adequar ao contexto. Na opção de cabelos também há muita variação. Vamos mudar o penteado e veremos que facilmente afetará a aparência geral do personagem. Podemos personalizar os cílios, as sobrancelhas e, claro, o tamanho do corpo. Também tem a seção de roupas, com várias opções iniciais para vestir e personalizar o personagem. Dá para criar muita coisa diferente e legal. E além do modo esculpir, temos o modo mover, onde basicamente move um conjunto de pontos de uma vez, podendo facilitar ainda mais a achar a configuração desejada. Aqui embaixo temos o controle das animações, vários tipos de animações e pose para testar e analisar o personagem. Vamos reproduzir. O MetaHuman Creator é uma ferramenta muito poderosa. Use para criar seus próprios MetaHumans digitais. Você conseguirá adicionar seu MetaHuman criado através do Quixel na Unreal. Mais para frente eu farei vídeo sobre a nova atualização Mesh to MetaHuman, que veio para facilitar para criarmos personagens 3D de pessoas reais. Também vou mostrar como utilizar os MetaHumans em jogos e em animações para filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!